first time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer para ter begônias sempre lindas. Gente, eu tinha gravado um vídeo, tinha feito replante de algumas begônias, tinha feito poda em várias plantas e tinha gravado tudo para mostrar para vocês como que eu faço a poda em várias plantas, tinha explicado tudo certinho no vídeo, só que não sei o que aconteceu, gente. Por pressa, assim, e querer fazer as coisas rápido, acabei apagando o vídeo. Gente, quando eu fui ver, o vídeo não tava mais aqui no celular, mas tudo bem. Aí, então, eu gravei esse outro vídeo que vai entrar agora na sequência para vocês. Gravei, assim, mostrando como é que foi, né, mais ou menos algumas coisas que eu fiz. Claro que eu não consegui falar tudo que eu tinha falado no outro vídeo, tinha ficado com 27 minutos. Mas tá bom, gente, então vamos acompanhar esse vídeo agora, eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer para ter begônias sempre lindas, tá? Eu vou falar para vocês, assim, o meu cultivo, gente, tá? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, tem muitas pessoas que vão achar assim, ah, mas no Rio Grande do Sul é totalmente diferente, é frio o clima. Gente, só tem uma coisa que muda, assim, daqui do Rio Grande do Sul para outros estados, é que aqui faz frio, mas também faz aquele calor ou até mais calor até do que em outros estados, porque aqui é uma cidade, assim, onde alguns anos atrás tinha muita gente de fora aqui, muita gente de outros estados, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo, vários estados aqui tinha gente antigamente, né? Era uma cidade assim que vinha bastante gente fora para trabalhar aqui. Então a gente já conversou com várias pessoas de outros estados e várias pessoas falaram que aqui faz mais calor até do que lá nos estados quentes. Ó, o Ted tá latindo aqui. Então, gente, o que que acontece? As plantas aqui, elas estão acostumadas tanto ao clima bem quente, quente mesmo, calorão, e também ao frio. Então, eu acredito que o meu cultivo aqui, as minhas dicas que eu vou passar para vocês, também vale para pessoas que moram em outros estados, porque as plantas aqui, elas estão acostumadas ao frio extremo e também ao calor extremo. Porque aqui faz os dois também, gente. Muitas pessoas acham que aqui é só frio, que a temperatura aqui é mais amena, ou é aquele friozão, e não é, gente. Também no verão aqui faz aquele calorão, então as plantas elas já estão acostumadas ao clima quente também, ao calor. Então, gente, eu vou falar para vocês a minha experiência no cultivo aqui das begônias, o que eu venho observando, assim, durante todo o tempo que eu tô cultivando aqui essas begônias. Já faz bastante tempo que eu cultivo algumas aqui. Tem umas que são novas, mas tem outras que já faz bastante tempo. Agora são 10h15 da manhã e olha só, elas estão recebendo um solzinho. Só que nessa época aqui, o posicionamento do sol é um pouco diferente, então elas recebem mais sol nessa época. E nessa época agora, como é uma época mais de frio aqui, elas recebem assim um sol fraco, porque no inverno, no outono e inverno aqui o sol é mais fraco. É muito mais fraco do que no verão. No verão sim, no verão é um sol bem quente. E na primavera, mas no outono e no inverno o sol é fraco, então elas podem receber esse solzinho que elas gostam, ó. Eu tava observando lá nos vídeos mais antigos
Daqui a 2 dias tá fazendo 1 ano que eu fiz esse canteiro aqui e plantei essas begônias. Fiz esse canteiro de begônias, tem um vídeo que eu mostrei pra vocês tudo aqui quando eu plantei elas. E se vocês assistirem esse vídeo, vou até deixar aqui na descrição, vocês vão ver que elas eram bem menores. E também quem quiser me seguir lá no Instagram, lá eu fiz um videozinho também mostrando quando eu plantei elas aqui, e vocês vão conseguir comparar assim o desenvolvimento delas e ver que elas eram bem menor quando eu plantei aqui. Essas duas então recebem um pouco de sol nesse horário assim. E o sol, ele vem mais ou menos até aqui só. Essa daqui consegue receber um pouco de sol e essa outra aqui já recebe um sol mais filtrado pela copa das árvores aqui desse bambu que tem aqui, ó, dessas taquaras, olha só. Ela recebe esse solzinho aqui filtrado. Já essas outras aqui, elas não recebem nem um pouco de sol, elas estão totalmente na sombra. E essas duas aqui, eu notei que elas também gostam de receber esse sol mais fraco, assim, nas horas mais fracas do dia. De manhã bem cedo ou no finalzinho da tarde. Essa daqui, quando ela estava plantada em um lugar onde ela recebia sol, ela ficou com as folhas bem grandes e ficou coisa mais linda. Agora ela tá assim, ó, ela tá emitindo aqui umas folhas novas, mas ela tá bem devagar comparado com as outras, que se vocês assistirem o vídeo que eu falei, vocês vão ver que as outras eram bem menor. E essa daqui também, ela gostava de receber um solzinho também. Há um tempo atrás, essa begônia redonda que ela ficava plantada por aqui, só que ela ficava em um vaso. E na época acho que não tinha tanta folhagem aqui causando sombra. Então ela recebia um solzinho mais filtrado, assim ela crescia, se desenvolvia bem melhor. Agora ela tá assim, bem fraquinha. Eu acho que é porque ela não recebe o sol que ela precisa. Ela precisa receber esse solzinho fraco assim em algum período do dia. Teve uma época também que aquela begônia redonda e essa begônia aqui ficavam aqui embaixo do pé desse hibisco, só que na época esse hibisco ele não tinha esse formato arbustivo, assim, ele tinha um formato mais de árvore, de arvoreta. Então elas recebiam aqui um sol também, elas recebiam um solzinho da manhã, assim, e elas gostavam bastante, se desenvolviam super bem. Se vocês assistirem os vídeos mais antigos, vocês vão ver que elas ficavam aqui. A coisa principal para o desenvolvimento de uma planta é vocês acertar o lugar que a planta gosta de ficar. Não adianta nada colocar a planta em um lugar que ela não está gostando de ficar e colocar o melhor adubo, colocar o melhor substrato. Não vai adiantar, ela não vai se desenvolver. Então, eu vou deixar essa begônia mais um tempo ali. Se eu ver que ela não está indo para frente, que ela não está crescendo, não está ficando linda como ela era antes, aí eu vou ter que trocar ela de lugar. Porque a gente acertando o lugar que a planta gosta de ficar, com certeza ela vai se desenvolver, mesmo se a gente não adubar com tanta frequência. Os cuidados com as begônias aqui tudo é igual, tirando essa diferença do sol, que algumas recebem e outras não. Mas em matéria assim de molhar elas, eu molho elas sempre quando eu acho que elas precisam, que a terra está querendo secar, eu molho. Antes eu não molhava as folhas, agora eu comecei a molhar as folhas, já tem bastante tempo já que eu molho elas normal, molho as folhas. E essas duas aqui dá para observar bem que elas estão gostando bastante aqui desse lugar. Uma outra que não tá gostando muito aqui, eu vou ter que trocar ela de lugar, é essa daqui. Quando eu plantei ela ali naquele outro canteiro e ela tava bem mais bonita. E agora ela foi ficando assim, ó, com as folhas bem pequenas e com as folhas bem escuras. Ela perdeu aquela coloração cinza que ela tinha. E eu acho que é justamente por isso, porque ela precisa também receber um solzinho. E aqui ela tá totalmente na sombra. Eu tinha gravado no vídeo plantando essas mudas aqui que eu retirei lá do canteiro, aquele de begônias. Eu retirei elas para salvar, porque elas estavam feinhas, então deixei só aquelas lá. Essa daqui eu retirei pedacinho dela, que é a que a Luciana quer salvar lá, que é a begônia redonda. É fácil de fazer mudinha dela, só retirando um pedacinho do caule dela. Aí eu retirei um pedacinho, plantei aqui, plantei outro aqui, ó. As formigas andaram carregando folha. Carregaram, essa daqui tava só com uma folha, as formigas já carregaram depois que eu plantei. Essa daqui é a begônia cinza, aquela que eu acabei de mostrar pra vocês. Então plantei aqui, ó, rizoma dela aqui. E essa outra aqui também, tava bem feinha lá naquele canteiro, aí plantei ela aqui, mas já tá nascendo aqui uma folha, olha. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses vasos aqui em um lugar onde eles recebem um solzinho assim, mais fraco, nas horas mais fracas do dia. Nas regiões de clima mais quente, então eu sugiro vocês colocar elas em um lugar onde elas recebam um solzinho fraco da manhã ou um solzinho fraco no final da tarde. Não coloquem totalmente na sombra, senão ela não vai se desenvolver bem. E também não coloquem no sol nas horas mais quentes do dia. Para fazer mudinha dessa begônia aqui, se vocês estão perdendo a begônia de vocês, eu sugiro que vocês retirem as partes boas dela
E façam mudas, qualquer parte dessas aqui que a gente corta, assim, ó, e a gente coloca na terra, ela já enraiza. Quando a gente começa a observar que a gente está perdendo uma planta, que ela está apodrecendo, que a gente vai acabar perdendo, a gente tem que salvar as partes boas dela. Tentar fazer já a muda para não perder, evitar de perder, né? Eu também consigo fazer mudas de algumas begônias através de folha. Essa daqui mesmo, eu já fiz várias mudas dela. Inclusive, a mãe, acho que tem 2 mudas que eu dei para ela, que eu fiz através de folha. E algumas eu faço divisão de touceira também. Essa daqui tá bem fácil de fazer divisão de touceira aqui, ó, de separar as mudas. Essas 2 aqui também já fiz várias mudas e doei. Uma outra planta que, se vocês não acertar o lugar que elas gostam de ficar, não adianta, ela não vai pra frente, é a samambaias. Eu recebi vários comentários lá no vídeo que eu mostrei a minha samambaias, mostrei a samambaias da mãe também. Recebi vários comentários de pessoas dizendo que não consegue deixar essa samambaia bonita, assim, bem cheia. E o que que acontece, gente? Pra samambaia ficar assim, bem cheia, não sendo aquelas que vocês vão lá na floricultura e compram já assim, lindas, né? Chegam e colocam ela no jardim assim, lindas, bem cheia. É o tempo, gente. O tempo que vai fazer com que elas fiquem assim, o lugar que elas gostam de ficar e o tempo. Essas minhas mesmo aqui, essa daqui não sei quanto tempo faz que eu plantei ela aqui, mas eu mostrei, eu retirei um pedaço dela aqui, uma mudinha daquela outra lá, ó, daquele vaso lá, e plantei ali naquele vaso de pneu. E essa daqui já faz mais de 1 ano que eu plantei ela aqui. Então, essa samambaia aqui é uma samambaia que já tem mais ou menos deve fazer uns 3 anos ou mais que eu tenho ela. Então, se vocês plantaram uma mudinha de samambaia pequena, assim como eu plantei, tanto essa samambaia aqui como aquela lá, eu plantei mudas bem pequenas, e aquelas outras lá atrás também. E o que que fez elas ficar assim? O tempo, o lugar que elas gostam de ficar, que aqui é um lugar assim que elas recebem um pouquinho de sol, um sol filtrado. Aquela lá recebe sol filtrado, aquela lá. Aquelas ali já estão mais na sombra, mas estão menos desenvolvidas do que aquela que recebe o sol filtrado e do que essa daqui também. Essa, como vocês viram, ela até recebe um sol direto assim, mas é um sol mais fraco, né? Nessa época, como eu falei para vocês, é um sol mais fraco e é pouquinho também. Mas nas épocas assim mais quentes, de sol quente mesmo, elas não podem ficar nem um pouquinho no sol, senão elas vão queimar. E uma coisa que eu reparei é que desse lado aqui ela cresceu bem menos. Por quê? Porque aqui tá um ambiente mais escuro, mais fechado, e aqui ela tá recebendo bem mais claridade, olha. Essa também a gente consegue observar isso, ela se desenvolveu bem mais aqui desse lado, onde tem a claridade, onde vem a claridade, do que desse outro lado aqui, olha. Desse outro lado aqui tem bem menos folhas. E aquela que eu plantei aquele dia tá aqui, olha. Ela já tá emitindo aqui brotação nova. Eu devia já ter colocado ela em um lugar assim que ela vai ficar, mas por enquanto eu deixei ela aqui mesmo. E aqui, ó, também já tá nascendo mais ali, olha. Mais brotação nova. Talvez eu faça um outro vaso igual aqueles que eu falei pra vocês e coloque bem por aqui assim, ó. Que eu acho que ela vai gostar daqui desse lugar. As samambaias gostam de um ambiente assim, gente, um ambiente embaixo de uma copa de uma árvore. Se vocês têm árvore na casa de vocês, não hesitem em colocar a samambaia de vocês embaixo da copa da árvore. Coloquem a samambaia de vocês aonde elas querem ficar, vão testando os lugares. Não adianta a gente querer deixar uma planta no lugar que a gente quer. A gente tem que deixar elas aonde elas gostam de ficar. Se a gente fizer isso, vocês podem ter certeza que os cuidados vão ser os mínimos. Por isso que as minhas plantas aqui, os cuidados são os mínimos que eu tenho com elas. Eu não tenho frescura assim de ficar toda hora adubando, de ficar toda hora fazendo isso, fazendo aquilo. Os cuidados são os mínimos aqui. Por quê? Porque eu sempre vou testando os lugares, vou vendo onde elas querem ficar e vou deixando elas onde elas gostam. Se vocês seguirem essas dicas que eu passei nesse vídeo e as outras dicas também que eu passei no vídeo da samambaia, com certeza vocês vão ter a samambaia bem grande, bem desenvolvida, parecendo aquelas samambaias que vêm da floricultura. Mas para isso vocês precisam seguir essas dicas e também plantar elas em um vaso grande. Não adianta querer uma samambaia gigante e plantar em um vaso bem pequeno. Tem que plantar em um vaso maior onde elas consigam se desenvolver. Vocês viram ali que os vasos que eu faço ali, os vasos de pneu, eles são vasos bem largos. Então elas têm bastante espaço para se desenvolver. Já estou aproveitando aqui mostrando para vocês também como é que tá a árvore de aroeira. Olhem só, gente, que coisa mais linda. Essa daqui é a aroeira pimenta rosa. Eu tinha mostrado ela com flor, depois mostrei com os frutos verdes e agora os frutos já estão tudo assim, olha. Nessa coloração linda. Fica muito bonito olhar ela de longe. Olhem só que lindo, mas agora ela ainda não tá com as pimentas totalmente maduras ainda. Elas vão ficar bem mais maduras, né?
Tem várias pimentas ali que estão verdes, então elas vão ficar bem mais, uma coloração bem mais vermelha, assim, a gente olhando de longe. Fica muito lindo. De perto a gente consegue ver ainda que tem bastante frutos verdes ainda, olha, que vão amadurecer. Olha lá, gente, eles voltaram. Eu não sei o nome desses bichos aqui, comenta aí se vocês sabem. Eles são maior que um pavão, eles são gigantes, eles chegaram a envergar lá o galho dos pinhos lá, dos pinos, das árvores de pinos lá, olha só. Eles vêm seguido aqui nos visitar, comenta aí se vocês sabem o nome desses bichos. E sempre vem um casal, assim, cada um fica em uma árvore normalmente. Coisa mais linda. E eles ficam observando lá, olha, o galinheiro lá embaixo. Eles ficam só observando, só analisando. É uma pena, gente. Eu tinha mostrado aqui tudo, a poda com detalhes aqui desses pingos de ouro. Mostrei pra vocês, falei como que eu podo na prática. É uma pena mesmo ter perdido esse vídeo, tinha ficado bem legal. Mostrei podando esse ficus também, falei como que eu podo ele. Eu podo ele sempre assim, nesse formato mais redondinho. E aqui por cima eu deixo ele assim mais retinho, olha, fica bem legal. Desse lado aqui as mudas de pingo de ouro elas estão menor porque foram plantadas por último. Eu até mostrei aqui no canal o dia que eu plantei elas, vocês lembram? Eram mudinhas bem pequenas e agora elas já estão quase aqui do tamanho das outras, elas já estão quase da mesma altura dessas. Fiz poda aqui nessas tradescantes que já estava saindo aqui para fora do canteiro, alguns galhos. Aí os galhos que eu tirei, alguns eu coloquei aqui, olha, só larguei aqui no chão e já estão enraizando, olha só. Esse aqui já enraizou. Essa é uma planta que a gente só colocar o galho assim caído no chão ele já enraiza. Não preciso nem plantar. Aí fiz poda também em algumas plantas aqui, podei todas as duranta, podei essa duranta, podei essa outra aqui também. A duranta é assim, onde a gente poda ela vai ramificando, então se vocês querem que essa planta fique bem cheia, é só ir podando, fazendo a poda que ela vai se ramificando. Aqui dá para observar bem como ela vai se ramificando onde a gente poda. Eu podei ela aqui da outra vez, nessa parte aqui, e aí ela ramificou todos esses galhos aqui, ó. Fiz uma poda também nessa outra duranta aqui na ponta dos galhos. Esse é um outro tipo de duranta, assim como o pingo de ouro. O pingo de ouro é um tipo de duranta e essa daqui é outra, só que essa daqui é menos comum do que o pingo de ouro. Fiz uma poda aqui também nessa tradescante, que os galhos já estão saindo tudo aqui para fora da floreira. E essa tradescante aqui, todo o galho assim que a gente fizer uma poda, a gente consegue facilmente fazer muda. Qualquer pedaço assim do galho que a gente podar, a gente já consegue fazer uma muda. Todas essas mudas de tradescante aqui foi assim que eu plantei, com pequenos galhos e formei aqui uma forração na volta aqui do leiteiro vermelho. Eu tinha mostrado também com detalhes como que eu podo aqui as iucas. Eu tenho aqui algumas mudas de iuca aqui, já faz bastante tempo, e a poda delas eu faço só retirando as folhas secas. Eu vou puxando aqui, ó, as folhas que tá mais feia. Agora já retirei todas, olha, retirei uma boa parte das folhas que estavam feias aqui na parte de baixo. E fiz assim com todas aqui. A poda que eu faço aqui é só com a mão mesmo, assim, puxando as folhas, olha. As folhas que estão mais feias, que estão velhas, eu vou puxando. E essa poda eu faço assim mais ou menos uma vez por ano, ou a cada 2 anos. Essa é uma planta super fácil de vocês cultivar no jardim, ela não dá trabalho nenhum para vocês. É aquela planta assim que a gente planta e esquece dela no jardim. Uma outra planta que eu queria ter mostrado também para vocês, quando que eu podo ela, é a resedar, que é essa daqui, olha. Ela tá mais torta, assim, por causa dessas árvores que tem aqui, então ela tá se entortando. Quando uma planta ela começa a se entortar o tronco, assim, provavelmente é por causa disso, porque tem às vezes a árvore perto e ela vai buscando mais luz. Eu queria ter mostrado para vocês quando que eu podo aqui as resedar, porque eu recebo bastante comentário, assim, de gente perguntando quando podar as resedar. Como eu já falei para vocês, eu não tenho época certa aqui para podar as plantas. Quando eu vejo que está precisando, eu podo. Essa daqui eu já vi que ela já estava praticamente sem folha, já estava com as folhas bem feias, então eu resolvi fazer uma poda nela, mas eu vou mostrar ali outras para vocês que eu vou fazer a poda depois. A poda das resedar eu faço aqui sempre no inverno. Essa daqui e a outra que eu vou mostrar ali para vocês, eu não vou fazer a poda agora já, vou deixar para fazer depois mais pro final do inverno, porque ela ainda tá com as folhas assim mais verde.
Aqui no Rio Grande do Sul, nessa época, ela entra em dormência, essa planta, então ela começa a ficar com as folhas assim, ó, nessa coloração, vai ficando essa coloração assim, tudo e vai caindo. E é nessa hora que eu faço a poda nelas, então por isso que eu já fiz naquela outra, nessa daqui eu não vou fazer ainda por enquanto. Tem vezes que eu faço já assim, no começo do inverno eu já faço, mas agora eu vou deixar para fazer poda nessa daqui um pouco mais pra frente. E aqui tá outra muda, essa também tá com as folhas mais verdes, ainda não entrou bem em dormência, tá recém iniciando a começar a perder as folhas. Então, se vocês querem que a residade de vocês floresçam bastante, vocês devem fazer poda drástica. E que jeito que é a poda drástica que eu faço? É retirando todos os galhos mais finos da planta, retiro todos. Todos os galhos mais finos, deixo só os galhos mais grossos, o tronco e os galhos mais grossos. Assim, igual eu fiz nessa daqui. Todos os anos eu faço naquelas outras também a poda. Uma vez por ano eu faço a poda assim drástica nelas. Por isso que elas florescem bastante. Aqui eu tenho mais dois tipos de begônia que eu já estava esquecendo de mostrar. Essa daqui inclusive tá até florescendo um pouquinho aqui. Já floresceu, secou algumas flores. Aí tem outra aqui. E tem aquela outra begônia aqui também. Vou ali do outro lado mostrar. Tem essa aqui pintada também, olha só. Essa daqui eu acho que eu ganhei uns galhos, aí plantei junto com essa outra aqui num vaso. E aí depois eu acabei colocando elas aqui no chão, acabei plantando elas aqui no chão. E agora elas estão assim, bem grandes. Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Em relação à rega, é sempre bom vocês observar antes. Não adianta dizer assim, ah, molha tantas vezes por semana. Não adianta, gente, varia muito, assim, de um lugar para outro, né, de uma região para outra. Aqui mesmo no inverno eu já molho bem menos as plantas do que no verão, então no verão aqui as plantas secam, a terra seca muito mais rápido do que nas outras estações, do que no outono e no inverno. Então a gente deve sempre observar primeiro, observa primeiro se já tá molhado, o substrato ali não molha, porque aí vocês vão acabar encharcando a planta e vai acabar apodrecendo a planta, né? Então é sempre bom observar e nunca plantar assim em um substrato que retenha muita água ali, que fique água parada, água acumulada. Sempre plantem um substrato assim que a água escorra e vá embora. Eu vou mostrar para vocês depois qual o tipo de substrato que eu uso, tá? Eu tinha mostrado, só que acabei perdendo o vídeo, como eu falei para vocês, mas eu vou gravar assim. Vou ver se eu consigo aí as coisas que eu uso para fazer o substrato, ver se eu encontro por aqui. E aí eu gravo e mostro em uns próximos vídeos para vocês que eu quero gravar assim, plantando algumas plantas, fazendo algumas mudas de algumas plantas que eu tenho para fazer aqui. E aí já vou aproveitar e vou mostrar nesse vídeo então para vocês. Um beijo e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, gente. Espero ter ajudado vocês a ter begônias sempre lindas.